Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago para vocês a videoaula dessa peça maravilhosa, muito linda. Como vocês podem ver no início do vídeo, ela é bastante delicada, né? E fica um trabalho maravilhoso. Esse modelo, gente, foi indicação lá do grupo Viciadas em Crochê. Uma das nossas fadinhas que nos acompanha aqui entrou em contato comigo e pediu que eu pudesse reproduzir a peça. Elas não conseguiram identificar o autor, né? Quem criou a peça, estava ali sem nome, somente uma foto. Então, eu gostaria já pedir para vocês, se vocês souberem quem for a criadora dessa peça, marque aqui nos comentários, para que eu possa dar os devidos créditos, tá? E se for você, meus parabéns, Deus abençoe suas mãos, sua criatividade, porque o trabalho ficou maravilhoso, a combinação de cores. E vocês podem ver, gente, que é um modelo bem simples, mas que é muito lindo, que a delicadeza dele ficou um charme, né? Meu propósito é que eu possa reproduzir essa peça em um jogo de banheiro, exatamente igual a foto que me enviaram lá. Eu fiz algumas modificações, mas tentei não fugir ali, né, do modelo que a pessoa fez. Eu só adaptei ali aumentos, tá? Porque o tapete ficou muito pequeno, eu seguindo a mesma quantidade de carreiras que a artesã fez. Então, eu aumentei, tá? Um exemplo, aqui nessa parte rosa, era apenas 2 carreiras, eu coloquei 3. Aqui na parte do barroco natural, era apenas 3 carreiras, eu adicionei mais 2, ficando 5, para que o meu tapete tenha um tamanho legal. Esse daqui, ele ficou 75 centímetros de comprimento e 55 de largura. Então, vocês vão observar que não é um tapete grande, é um tapete ali básico, né, a medida dele. Então, quem tiver um banheiro pequenininho, vai ficar muito bom. E se você quiser fazer um tapete maior, nada impede que você possa adicionar mais carreiras e mais motivos de cores, tá? Fica aí a critério de cada um. Então, vamos lá para a nossa listinha de materiais. Bom, pessoal, para confeccionar o jogo, eu fiz aqui na minha cabeça um cálculo mais ou menos de quanto que vai dar. Vamos iniciar pela cor predominante, que é o barroco natural. Um novelo do barroco natural, que vem bastante, né? Tem mais de 700 metros. Ele vai dar para você confeccionar as 3 peças. O que sobrar, a gente utiliza para fazer um porta-papel, ou até tenta fazer uma caixa acoplada, tá joia? Por enquanto, eu gravei as 3 peças para vocês e vou estar soltando aos poucos. Na parte do rosa, eu utilizei o 33,90 Barroco Max Color, fio 6, tá? Eu vou indicar para que vocês comprem 2 novelos do grande, ou pelo menos um grande e um pequeno, tá? Para que você não sofra aí falta de material no final do seu jogo. E o que a gente usou menos foi o Barroco Max Color no azul Candy Color. Essa cor é o 2012. Um novelo é suficiente para você confeccionar as 3 peças. Por quê? A gente utilizou ele apenas em detalhes, tá vendo? Aqui e o acabamento aqui e na florzinha. Então, você não precisa ter muito fio na cor azul. E aqui, ó, as folhinhas das flores, eu utilizei o Barroco Multicolor Prêmio da Círculo, que é o verde mescla. Vou deixar aqui para vocês a listinha com toda a numeração das cores, beleza? Para confeccionar o Barroco Fio 6, eu utilizei agulha 3,5 da Círculo. Você pode usar essa aqui, que é de bambu, a Barroco, ou você pode usar a soft, fica aí a critério de cada um, a que você tiver aí na sua casa. Vamos precisar de tesoura para remates, porque vamos ter muitas trocas de cores, então vamos precisar cortar. Eu utilizei aqui, ó, uma fita, que eu acho que é o charminho desse tapete. Olha, a fita que eu comprei é bem baratinho, gente, vocês vão achar com muita facilidade. Ela vem 10 metros e a espessura aqui, ó, o tamanho da fita é 10 milímetros. Essa espessura é importante você ficar atenta, porque é exatamente a largura para transpassar aqui nos pontos, tá? Se for muito largo, vai ficar ensaiado, se for muito fino, vai correr o risco dela embolar todinha, tá? Essa parte é opcional, se você não quiser utilizar a fita de cetim, você pode fazer uma correntinha ali na cor rosa mesmo, dá o lacinho tudo certinho, seu tapete vai ficar muito lindo.
As partes das pérolas, para a flor eu utilizei a número 8, essa daqui é a pérola da círculo. E aqui no meu laço eu adicionei a meia pérola, essa daqui, ó. Ela tem 2 furinhos, ela tanto pode ser colada como costurada na peça, ok? Para poder colar, eu utilizei a cola artesanal, aquela que é bem parecida com Super Bond, tá? Essa daqui, ó, Tech Bond. Existem várias marcas, tá bom? Mas essa aqui eu tenho há tanto tempo que eu utilizei ela e super funciona, prega bem. Não gosto de utilizar ela para pregar flores, fazer acabamento na peça. Eu acho que ela é muito forte e ela endurece o trabalho. Mas para colar plástico, eu acredito que ela é eficiente, tá? Também adicionei aqui, ó, a minha etiqueta. Essa daqui você encontra lá no site da Arte Laser. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês gostem da nossa videoaula. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para mim. E lembrando que todos esses materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José. Vanessa, não tenho fio barroco em casa, como que eu faço? Use o material que vocês têm, gente. Eu entendo que nessa situação que a gente tá passando, tá difícil de se comprar material. Mas faz uma garimpada aí no material que você tem e manda bala no seu trabalho, tá? Nosso vídeo vai ser dividido em 2 partes, tá? O tapete é bem simples, mas precisa de uma explicação melhor. Então, eu vou dividir em 2 partes, sendo essa a primeira, e logo em seguida, amanhã, eu já vou estar postando a segunda, tá? Então, não se esqueça de avaliar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Bora lá para a nossa aulinha. Bom, pessoal, para iniciar o nosso tapete, nós vamos precisar de 3 florzinhas iguais a essa, tá? Eu vou estar passando aqui para vocês. Vai ser 2 na tonalidade rosa e uma no azul, que vai ficar bem no centro, tá? Então, vamos lá. Para iniciar, eu vou entrar aqui com o meu rosa e vou fazer um anel mágico. O anel mágico, eu sei que bastante gente tem dúvida. A gente faz o seguinte, ó. Pega uma ponta, passa aqui, ó, por 2 ou 3 dedos. Vamos passar por 3 dedos. E aí, você vai segurá-lo, tá vendo, ó? Ele vai fazer isso daqui. Segura aqui, ajusta só o centrinho para ficar um pouquinho menor aqui, ó. E esse fio que vem do novelo, você passa por trás do seu dedo. Aí, você entra no meio do círculo e puxa, bem delicado, ó. Vai ficar aqui uma alcinha, o dedão sempre segurando aqui, ó, o X. E aí, você puxa, ó, iniciando a primeira correntinha. Vamos precisar de 3, então, eu já fiz 1, 2 e 3. E aqui, a gente vai dar sequência. Opa! Mas se mesmo assim, você ainda não quiser usar o anel mágico, você pode fazer 5 correntinhas e prender com ponto baixíssimo e subir 3 correntes, certo? Vamos colocar aqui dentro mais 3 pontinhos altos. Então, eu venho com o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, vocês vão observar que ficamos com 4, contando com as 3 correntes iniciais, e o anel continua aberto. Vamos fazer 2 correntes de separação, volto no mesmo círculo e vou colocar mais 4 pontinhos altos. Esse motivo é igual aquele square tradicional que a gente trabalha, tá? É a mesma coisinha. Fez os 4 pontos altos, 2 correntinhas, volta novamente, mais 4 pontinhos altos. Nós vamos ficar aqui com um total de 4 grupinhos com 4 pontos altos. 3 e 4. Novamente, 2 correntes, tá vendo, ó? Eu vou fechar só um pouquinho ainda o anel mágico e vou acrescentar aqui meu último grupinho de 4 pontos. 2, 3 e 4. Faço as 2 correntes de separação e vou vir aqui, ó. Eu tenho as 3 correntinhas.
uma, duas. Na terceira, ó, eu entro e faço um ponto baixíssimo e travo, como se fosse fazer uma corrente. Aí, eu vou cortar agora, porque eu já vou trocar de cor, né? Ó, eu corto. Antes disso, o que que eu vou fazer? Tem aqui, ó, o meu fiozinho do anel mágico. Eu puxo ele pra frente e aperto o máximo que der, para que feche esse miolinho. Então, eu tenho aqui, ó, uma base quadradinha, tá? Vou reservar esse fio, porque eu vou passar uma pérola nele, iguais os demais. E aqui eu aperto também, para me esconder depois. Agora, eu vou entrar com o Barroco Prêmio, o verde, tá? Entro aqui, ó, dentro de um desses espacinhos. E vou subir 3 correntinhas. E vou colocar aqui, ó, 3 pontos, né? Contando com as 3 correntes. Vamos fazer o lequinho tradicional. 2 correntinhas, volto no mesmo intervalo e vou acrescentar aqui mais 3 pontinhos altos para que eu fique com um leque. Ficando assim. Faço 2 correntes de separação, venho para o próximo intervalo e faço a mesma sequência. 3 pontinhos altos. 2 correntinhas, volto, 3 pontinhos altos. Ok? 2 correntinhas de separação, venho para o próximo intervalo e vou acrescentar novamente o mesmo leque. E a gente vai fazer dessa forma até a gente se encontrar no primeiro leque inicial. Chegando aqui no finalzinho, vou fazer 2 correntes e prendo aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei a carreira. Travo o fio e agora eu já posso cortar novamente. Opa! Aperto. Então, a gente tem aqui, ó, uma florzinha rasteira, tá? Esse fio que eu falei pra vocês, eu vou estar colocando uma pérola nele. Vou afinar a pontinha do fio e vou passar a minha pérola dessa forma. E aí, eu viro o meu trabalho, ó, você tá vendo aqui, ó, do outro lado, na outra direção, eu vou puxar esse fio pro lado avesso, com a agulha mesmo de crochê. Quem tiver dificuldade, pode usar a agulha de tapeceiro. Ele saiu aqui desse lado, eu vou vir aqui, ó, pego 2 alcinhas do ponto do outro lado, tá? Passo, puxando, ó, e faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu já dei um nó e travo bem. Esse resto de fio, eu vou passar entre os pontos, para que eu possa estar escondendo antes do arremate. E assim, eu vou fazer com todos esses fiozinhos que eu tenho, tá vendo, ó? Esse daqui da ponta também, eu entro entre os pontos, puxo ele. Esse aqui, eu vou puxar ele até aqui, ó, com esse verde, com essa pontinha que eu iniciei, ó. Puxo, só esse rosa que eu vou deixar aqui mesmo, tá vendo? E aí, o que que eu vou fazer? Vou cortar o excesso. Daqui do centro também, deixo só a pontinha. E aí, eu vou vir com a cola. Eu tô sem a cola da Círculo, mas eu vou usar aqui, ó, a cola jeans. Eu vou pegar essa pontinha, ó, vou pingar cola e com a própria ponta do tubinho, eu vou escondendo entre os pontos, ó. Aqui eu acho que eu já exagerei um pouquinho na cola. Aqui no centro, ó, aonde eu preguei a pérola, eu também faço a mesma coisa. E vou deixar ela secar, tá? Então, ó, vai ficar dessa forma aqui a nossa florzinha rasteira. Essa já está toda arrematada, olha que gracinha que fica, né? Então, agora a gente vai para a próxima carreira, onde a gente vai entrar com barroco natural.
Com o meu fio 6, eu vou fazer o nozinho tradicional. Gente, eu estou fazendo apenas 3 florzinhas, mas quem quiser o tapete maior, que esse que eu estou ensinando para vocês, vocês podem fazer mais, a quantidade que vocês quiserem, até para passadeira, tá? É só ir acrescentando mais, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou iniciar pelo azul, o do meio. Vou entrar aqui, ó, dentro do meu leque, prendendo o meu fio, e a partir daqui, ó, já conto 1, 2, 3 correntes. Volto dentro do leque e vou adicionar mais 3 pontos altos. Eu preciso de um leque de 4 pontos. Como eu já fiz 3 correntes, eu adiciono apenas 3 pontinhos altos. Feito isso, vamos fazer 2 correntes. Volto no mesmo leque e acrescento 4 pontinhos altos. 2, 3 e 4. Agora, eu tenho esse intervalo. Faço uma corrente, venho nesse intervalo, vou acrescentar 4 pontinhos. 2, 3 e 4. Próximo é leque, eu faço uma corrente de separação, venho no próximo e vou fazer a mesma coisa. 4 pontinhos altos. Certo? Vamos fazer 2 correntes, volta no mesmo intervalo e acrescenta mais 4 pontinhos para que possamos ficar com o leque. Dessa forma. Aí, chega aqui na lateral, faça uma corrente de separação e acrescenta 4 pontinhos. Aí, nós vamos trabalhar a volta toda. Esse square do meio, você vai trabalhar completo, porque você ainda não vai unir nos outros square. A gente vai trabalhar a volta toda, arremata o fio e reserva, tá? Aí, quando formos fazer os outros 2, que a gente vai fazer a união aqui. Então, vamos lá concluir a nossa volta. Finalizando mais uma, aqui eu vou fazer uma corrente de separação, venho na terceira correntinha, prendo com um ponto baixíssimo, travo o fio e posso arrematar. Olha que gracinha que tá ficando, gente. Muito fofo, né? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa nos outros, só que fazendo a união aqui. Vou reservar ele. Vou pegar esse rosa que já está arrematadinho, tudo sequinho a cola. Faço nozinho tradicional. Entro em algum dos leques, faço o mesmo processo. Subo 3 correntes e vou fazer aqui o meu leque, tá? A gente vai trabalhar 2 lados, tá? 2 lados. E aí, a gente vai vir fazer a união. Não vá concluir aí toda a volta, porque aí não tem como unir, né? Então, a gente vai fazer só 2 lados. 4 pontinhos altos, uma corrente de separação, intervalo da lateral são somente 4 pontos altos. Quando for o leque, é a mesma sequência que a gente vai fazendo, é o canto, né? Tem que formar o canto, faz uma corrente e no leque você faz 2 correntinhas de separação aqui, ó, no cantinho, tá? Vamos concluir essa lateral e essa daqui. Chegando nessa, a gente vai fazer a união. Certo, gente? Fiz a minha primeira lateral, agora aqui na segunda, estou chegando aqui no canto, ó. Eu faço 4 pontos altos. Dessa forma. Vamos fazer, ó, uma corrente. Vamos pegar a base que tá pronta. E aí, ó, opa, você vai colocar avesso com avesso e leque com leque, tá vendo? Certinho. Aí, você vem aqui, ó, no leque da base que tá pronta
faça um ponto baixo. E vou fazer mais uma correntinha. E vou voltar aqui, ó, para fazer os meus 4 pontos altos restantes, tá? Três e 4. Para eu vir pro próximo intervalo, eu precisaria fazer uma corrente e fazer o bloquinho. Mas como eu tô na união, ao invés de uma corrente, eu vou vir aqui, ó, no intervalo da peça pronta, faço um pontinho baixo. E sem corrente nenhuma, venho aqui pra minha base, que é os pontos da lateral, e coloco, que são os 4, né? 2, 3 e 4. E novamente, sem corrente, vou substituir a corrente por um ponto baixo aqui na base pronta. Volto para a minha base e coloco 4 pontos altos. Aqui eu já cheguei no leque. Quatro pontos, uma correntinha de separação para não repuxar. Venho aqui, ó, no leque da base pronta, coloco um ponto baixo. Para eu voltar, eu faço uma correntinha também e volto aqui para o meu leque. E vou finalizar com 4 pontos baixos. 3 pontos baixos, não, ponto alto, perdão, gente. E aqui eu tenho ainda um espaço, uma corrente. Vou acrescentar 4 pontinhos. Uma corrente de separação, venho aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei, prendo com um ponto baixíssimo e travo novamente aqui para arrematar o fio. Olha como que ficou a união. Dessa forma aqui, ó, tô abrindo bem para vocês observarem. E vocês notaram que eu fiz uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Nesse square que tá pronto, a gente sempre faz 2 correntes, ó, aqui também 2. Eu poderia muito bem fazer uma corrente e um ponto baixo e não fazer a próxima correntinha. Só que repuxa demais, vai ficar assim, sabe? Repuxadinho e fica feio, né? Vamos tentar deixar aqui, ó, o mais reto possível, pro trabalho ficar bem retinho e alinhável, tá? Alinhável, nem sei se existe essa palavra, alinhado. Agora, a gente vai fazer esse mesmo processo que eu fiz com essa rosinha, eu vou fazer com a próxima, que vai vir aqui, ó, do outro ladinho. Então, você vai fazer o quê? O nozinho tradicional, novamente. Prende em um dos leques. 3 correntinhas e vai acrescentar aqui o seu leque. Da mesma forma que eu trabalhei no outro, apenas 2 laterais, vocês também vai trabalhar apenas 2, e quando for da terceira, eu volto aqui para mostrar para vocês mais uma vez a emenda, tá? Certinho, trabalhei as 2 laterais. O pessoal vai me perguntar, nós não podemos trabalhar as 3 e deixar só a última? Não, gente, porque a última a gente já iniciou o leque tá completo. Para que possamos emendar só na última, o leque teria que começar da metade. Por isso que eu só faço 2 e prendo aqui, ó, na terceira, tá? 4 pontos altos, uma corrente, vou pegar a base, avesso com avesso, prendo com um pontinho baixo. Uma correntinha, volta, vem no seu leque e completa os 4 pontos. Próxima união, vem aqui no intervalo, um pontinho baixo. Esquece a correntinha agora. 4 pontos. Volta no próximo intervalo, um pontinho baixo. E aqui você vai fazer o seu leque, 4 pontos. Uma correntinha,
Um ponto baixo, leque com leque, uma correntinha, volta pra base. E agora aqui nós vamos finalizar a última lateral aqui da nossa base. 4 pontos, uma corrente de separação. Próximo intervalo, 4 pontos. Uma corrente de separação. Prende na terceira correntinha com um pontinho baixo. Vou travar aqui. Pontinho, é ponto baixíssimo, né? Olha, fica dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Esse tapete não fica muito grande, né? Pelo que eu observei na foto, é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, é como eu disse, se vocês quiserem mais comprido, pode acrescentar mais squares como esse, tá? Agora, a gente vai trabalhar carreira circular em volta da nossa peça. Agora, com a nossa base pronta, não arremate o fio, tá? Nós vamos usar ele ainda. O que que a gente vai fazer? Aqui eu prendi com um ponto baixíssimo e fiz uma corrente para travar. Eu vou voltar no mesmo ponto e vou acrescentar um pontinho baixo. Próximo ponto de base, tá bem apertadinho aqui, mais um pontinho baixo. Nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto. A diferença vai ser nos leques que a gente vai adicionar 3 pontinhos baixos. Mas esses aqui, ó, esses intervalos é ponto sobre ponto, não vai ter aumento. Chegou aqui no leque, faça 1, 2, 3 pontinhos baixos dentro do leque, tá? E agora, aqui eu tenho os 4 pontos altos. Para cada um deles, eu vou acrescentar um pontinho baixo. Ó, 3 no quarto. Cheguei aqui, ó, no intervalo da correntinha, faço um ponto para ela. E volto a trabalhar os 4 pontinhos altos, normal, tá bom? E assim, você vai dar a volta toda. Opa, que tem um arremate aqui, gente. Deixa eu ver se eu continuar, ele vai se esconder. Vai. E assim, você vai trabalhar a sua volta toda, como eu estava falando, até chegar na emenda. A emenda, eu vou passar com vocês, porque ela é um pouquinho diferente aqui, tá? Então, eu vou passar mostrando pra vocês como que eu vou colocar. Então, vamos trabalhar até chegar aqui. Certo? Chegamos aqui, ó, na primeira emenda. Dentro do leque, um pontinho baixo. Esse ponto baixo que une um square no outro. Entra no meinho dele, dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo, ó. E faz um ponto baixo. E aqui, ó, no intervalo do próximo, um ponto baixo. E vem trabalhar o restante dos pontos, fazendo ponto baixo para cada pontinho de base. Tá vendo? Vai ficar assim, ó, bem simples. Essas carreiras de ponto alto, ponto baixo, elas vão deixar nossa peça mais uniforme, vai dando uma estrutura. E eu achei que dá um detalhe também, tá? Vamos continuar, então, completando toda essa volta. Não pule nenhum pontinho, tá, gente? Pra não dar errado no final. Chegando aqui no finalzinho, eu tenho meu último intervalo, faço um pontinho baixo. Aqui eu tenho, ó, o primeiro ponto baixo inicial. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma esticadinha no fio. Deixa ele um pouquinho grande, tá? Que a gente vai trocar de cor, mas eu preciso finalizar ele. Então, pra mim finalizar de uma forma que fique discreto, ó, eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Primeiro ponto, eu entro com a agulha, tá vendo, ó? Saindo aqui na frente dele. Puxo esse fio. Puxei. Agora, ó, ele saiu daqui desse ponto, não foi, ó? Saiu daqui. Eu vou trazer ele de novo, mas ele vai sair aqui atrás. Então, eu tenho que entrar com a agulha aqui atrás, ó. Passo essas duas alcinhas de trás e o fio e a agulha saiu no meio do ponto. E aí, eu puxo. Opa, ele aqui pra trás. O que que aconteceu, ó? Finalizei
e não ficou aquela impressão de um nó aqui, tá vendo? E esse fio que tá aqui, ó, eu vou esconder eles por alguns pontos, dou um nozinho e depois eu colo, tá? Mas eu vou fazer isso só depois. Agora, a gente vai entrar com o azul, pra gente fazer uma carreirinha de ponto baixos aqui. Tá vendo esses arremates, gente? Eu trabalhei sobre todos eles, ó. Agora, só ficou essas pontinhas, tá vendo? E daí fica mais fácil pra mim, que depois é só cortar e arrematar. Beleza? Com o barroco azul, eu vou entrar aqui, ó. Eu vou procurar agora sair sempre da onde eu iniciei. Então, o que que eu faço? Ó, entro aqui no ponto. Eu posso apenas... vou passar primeiro aqui, ó, meu fio na agulha. Entro aqui no ponto. E vou pegar os dois arremates, ó. Vou segurar eles para me trabalhar sobre eles. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Próximo ponto. Segundo ponto baixo. E vai ajustando certinho para ele ficar bem alinhado aí. Tá vendo? Ponto sobre ponto. Nós vamos trabalhar a volta toda. Este daqui, nós não vamos fazer aumento aqui no leque. Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto essa volta, tá? Ó. E vai fazendo. Dessa forma aqui. Eu consegui esconder quase tudo, ó. Só ficou a pontinha aqui. Depois é só puxar, cortar o excesso e colar. Então, vamos dar a volta toda na nossa peça, tá? É ponto sobre ponto. Não pule nenhum, que depois a gente vai entrar com a cor rosa. Chegando no finalzinho da carreira, vou fazer da mesma forma que eu fiz quando eu arrematei a cor natural, ó. Alongo o fio, venho aqui, ó, no primeiro ponto, de trás pra frente, passando dentro das duas alcinhas de cima, ó, tá vendo, ó? Vou puxar esse fio lá pra trás. Com a agulha de tapeceira é bem mais fácil, tá, gente? Mas é que eu não tenho paciência de ficar passando. E aí, eu venho aqui nesse ponto, ó. Pelo lado avesso, passo a agulha entre as duas alcinhas, saindo no meio. Puxo. E assim, terminamos o nosso ponto. Tá vendo, ó? Vai ficar dessa forma. Pode dar uma puxadinha, gente, porque assim, quando a gente faz o acabamento dessa forma, ele acaba acrescentando uma casinha dessa aqui. Só que se você puxa ele, ó, ele fica bem, ele encolhe e fica ponto com ponto, tá? Agora, se você deixar bem frouxinho, ó, ele acrescenta uma casinha que vai te confundir na próxima carreira, fazendo você achar que aqui é um ponto. E aí, você acaba, sem querer, adicionando um aumento. Agora, quando você puxa ele, ó, ele esconde e faz o acabamento certinho na sua peça. Olha como que tá ficando. Agora, nós vamos entrar com rosa e fazer o mesmo processo da carreirinha de ponto baixo. Vocês perceberam que é bem gostoso, né? Trabalhar essa peça. Eu gostei bastante. Agora, a gente vai iniciar aqui, ó, pelo leque, porque eu vou fazer umas carreiras depois com a mesma cor, com ponto alto. Então, eu quero que a emenda fique sempre mais aqui. Então, você vai ver que você fez aqui, ó, na carreira de ponto baixo, na cor cru, 3 pontos altos aqui no centro, pontos baixos, perdão. E na azul, você apenas fez ponto sobre ponto. Vem aqui, ó, no central, no do meio. Vamos entrar no ponto baixo do meio, vamos fazer um. E o segundo, colocando 2 pontos baixos no mesmo lugar. O restante, você vai trabalhar ponto sobre ponto. Aproveita, já vai escondendo o fio, até você chegar no outro canto. Vou fazer o meu até chegar ali e vou repetir esse aumento junto com vocês.
Olha, cheguei aqui aonde eu tenho 3 pontos baixos, tá vendo, ó? 1, 2, 3. Fiz o primeiro e esse do meio, que é o segundo, eu coloco dois pontinhos baixos para viradinha. Entro no próximo e vou trabalhando ponto sobre ponto. Essa parte você só tem que ficar atenta nisso, tá? Que esse aumento, ele vem, ó, no ponto baixo do meio. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro, sempre nesse do meio, tá? Então, a gente vai concluir mais essa carreira. Certo, trabalhei toda a minha volta. Chegando aqui, ó, o que eu faço? Tenho o último ponto baixo, faço o último, e aqui eu tenho aqueles dois. Entro na alcinha do primeiro e faço um baixíssimo. Não vou arrematar o fio, que eu vou continuar com essa cor agora, tá? Vamos subir 3 correntes e no mesmo ponto baixo, vou adicionar mais um ponto alto. 2 correntes, venho no próximo ponto, que tem 2 pontos baixos, tá vendo? Venho no próximo e vou acrescentar aqui mais 2 pontinhos altos, ficando aqui, ó, como se fosse um leque, tá? Eles são 4 pontos e eu vou completar o restante dessa carreira quando eu voltar, certo? Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, a lateral menor. Eu falei que era 4, né? Então, vamos para o próximo ponto de base. Adiciono o terceiro, próximo ponto de base, o quarto. Dessa forma aqui. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo e vou fazer novamente um grupo com 4 pontos altos, porém, eu não vou fazer 2 pontos altos juntos, vou fazer ponto sobre ponto, ficando dessa forma. Uma corrente de separação. Aqui, eu vou pular 2 pontinhos de base. Por quê, Vanessa? Porque eu quero os cantos certinho. E se eu pular só um de base aqui, vai me sobrar um ponto no final. Então, eu pulo 2, continuo com uma corrente, tá? E vou fazer novamente 4 pontinhos altos. Ai, vai ficar feio? Não, gente, fica bem discreta essa parte, tá bom? Vai ficando assim, ó. Uma corrente, pulo um ponto de base no próximo, um ponto, 2 pontos, e o terceiro veio justamente aqui, ó, naquele aumento de 2 pontos baixos, porque o terceiro do canto, ele é feito 2 no mesmo lugar. Por isso que eu pulei aqui 2 pontos de base, porque senão não vai bater. O cantinho tem que ser certinho, tá? Então, eu fiz aqui, ó, os 2 pontos junto, né? 4 pontos, faço 2 correntes, vou virar o trabalho. E agora, ó, eu venho no próximo pontinho do aumento, que é o ponto baixo, e vou iniciar o meu grupinho dessa lateral, que são 2 no mesmo lugar, e no próximo eu adiciono o terceiro, e no próximo o quarto. Dessa forma, tá vendo? Aí, a gente faz uma corrente, pula um ponto de base, vem no próximo e vai iniciar o grupinho novamente. Fazendo 1, 2, 3, 4 pontos. Opa, que tá escapando. Belezinha? Uma corrente, pulo um ponto de base e venho no próximo. E vou acrescentando o grupinho de 4 para ficar tudo certinho. Ok, pessoal, trabalhei. Contando esse grupinho aqui, ó, do canto, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o de número 11 que eu vou fazer agora junto com vocês. Uma correntinha e pulando um pontinho de base, tá? Apenas aqui esse do centro que eu pulei 2. Então, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço 1, o segundo no próximo e os 2 juntos, que é aqui do meu canto, ó, no primeiro ponto alto do aumento. Bateu certinho essa lateral, tá? Por isso que tem que ficar atenta à quantidade de pontos. 2 correntinhas de separação, venho no próximo ponto baixo do aumento e coloco mais 2 pontinhos altos, certo? E aí, eu vou fazer aqui, ó, a minha lateral menor,
que é a mesma coisa que a gente iniciou lá. Fiz o bloquinho do canto, uma corrente, pulo um de base, venho no próximo, faço um, no próximo 2, o terceiro, o quarto, ponto sobre ponto. E aqui eu faço uma corrente, vou pular 2 pontos de base. Lembra que a gente fez essa alteração aqui no início? A gente vai fazer aqui desse lado também para dar certo. E aí, a gente vai seguir a sequência. Vou chegar até aqui no final para vocês verem como que bate certinho, tá? Ó, 4 pontos, uma corrente. Agora, eu volto a pular um ponto de base. Faço um no próximo, o segundo. E aqui no terceiro, que é o primeiro ponto do aumento, eu vou fazer 2 para trabalhar aqui, ó, o canto do meu trabalho. 2 correntes, próximo, que é o segundo ponto baixo do aumento, 2 pontos novamente. Olha, deixa eu abrir aqui assim para vocês poderem ver. Olha como que tá ficando certinho, né, gente? Ai, é tão gostoso quando os pontos batem, gente. E eu confesso que para mim aprender essa técnica eu apanhei bastante, viu, para poder acertar os pontos. E ainda não acerto todos, que nem você vê aqui, ó, que eu precisei pular 2. Sempre tem essas alterações, mas se Deus quiser, um dia a gente vai ficar, ó, perfeito aí. Então, vamos concluir essa carreira. Finalizando, eu retorno com vocês. Certo, gente? Agora aqui, ó, finalizando junto, fiz uma corrente, vou pular um ponto de base, entro no próximo, faço um e o segundo. Lembrando que a gente iniciou já, ó, a metade desse bloquinho, tá vendo? Então, eu vou entrar aqui na corrente, na terceira corrente, fechar com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, próximo ponto de base, eu faço um ponto para ele, e aí, eu tenho aqui o meu leque. Vocês não reparam o barulho, tá, gente? Que é o apartamento de cima. Aqui nesse leque, eu vou adicionar 2 pontinhos altos, certo? 2 correntes, volto, coloco mais 2 pontos altos. Não posso esquecer de fazer esse leque, que é o canto do meu trabalho, tá? E agora, ó, eu venho aqui para o próximo, fazendo ponto sobre ponto, então não tem segredo. Você vai trabalhar essa carreira fazendo essa repetição normal. Ponto sobre ponto, aonde tem corrente? Uma corrente de separação, pula ela e vem no ponto alto fazendo pontinho sobre pontinho. A única alteração que nós vamos ter vai ser sempre no canto do nosso trabalho. Por quê? Além de você trabalhar os 4 pontos de base, você vai acrescentar o leque aqui no cantinho, tá? Nos 4 cantos. Então, vamos concluir mais essa volta? Certinho, pessoal. Finalizando, então, aqui a nossa segunda carreira no fio rosa. Fiz aqui, ó, meus 2 pontinhos de base. Venho aqui, ó, na terceira correntinha e prendo com baixíssimo. A foto, gente, da onde eu tirei para fazer esse trabalho, né, reproduzir para vocês, ela é apenas 2 carreiras. Só que eu acho que vai ficar muito pequenininho, tá? Então, eu vou adicionar aqui, ó, a terceira carreira. Se eu fosse seguir a foto, eu iria fazer apenas 2 carreirinhas. Outra modificação que eu fiz, eu acho que já devo ter falado no início do vídeo. Aqui, ó, na foto, a pessoa pulou 2 pontos de base e fez 2 correntes. Para não ter erro na hora de bater os pontos, eu pulei apenas um de base e uma correntinha. E vou seguir assim, tá? Para não ter erro, porque assim, eu tento passar as coisas certas, os pontos que batem. Eu tenho recebido alguns comentários aqui também, alguns desagradáveis sobre isso, de não bater quando terminar, né? Então, eu tô tentando me policiar nisso, gente, fazer isso correto, né? Como eu sempre falo, eu não sei tudo. Eu aprendi o que eu sei hoje junto com vocês. Tentando passar alguma coisa para vocês, eu fui aprendendo, tá? Então, por isso que eu fiz. Vou fazer a modificação para sair um trabalho bem feitinho, tá? Então, vamos para a próxima carreira. Aqui é onde eu prendi, vou subir 3 correntes e vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Aqui, ó, nós vamos fazer, contando com as 3 correntes, 4 pontos, lembrando que nós vamos finalizar aqui, completar o restante no final.
Dentro desse leque, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos altos. E vocês vão observar que eu não coloquei corrente nesse, não vou colocar. 5 pontinhos altos e venho trabalhar aqui, ó, a lateral, fazendo ponto sobre ponto. Nessa carreira, os meus cantos, eles não terão correntinhas mais, tá? Só depois. Agora, a gente vai trabalhar dessa forma, para ele ficar arredondadinho aqui, certo? Aqui, você vai seguir da mesma forma, uma corrente e vai fazer o grupinho de 4, 2, 3 e 4. Uma corrente, vem para o próximo grupinho e vai trabalhar os seus 4 pontos altos, beleza? Dessa forma. O canto é isso, você vai completar, tá vendo que ele tem uma quantidade maior de ponto? Você vai completar ponto sobre ponto, chegou no intervalo do leque, 5 pontos altos. Esquece a correntinha aqui desse canto, beleza? Então, vamos concluir mais essa carreira. Finalizando mais uma carreira, fiz aqui, ó, meus 2 pontos para completar, entro na terceira correntinha e faço um baixíssimo. Agora, pessoal, nós vamos fazer essa sequência aqui, ó, 3 carreirinhas de ponto baixo. E sempre vou iniciar com a cor que eu terminei. Se eu terminei com rosa, então a minha primeira carreira de ponto baixo será no rosa. Uma corrente, volto no mesmo ponto de base que aqui, ó, na terceira correntinha, faço o primeiro baixo. E vou pro segundo ponto alto, faço o segundo baixo, e assim por diante. Vou trabalhando, eu quero chegar aqui no canto onde vai ter um aumento. Aqui nesse canto, nós fizemos 5 pontos altos, correto? Vamos trabalhar até o terceiro, ó. Cheguei aqui, ó, no terceiro, eu vou colocar 2 no mesmo lugar, fazendo aqui, ó, um aumento para viradinha. Venho para o próximo e vou trabalhar ponto sobre ponto até eu chegar lá no meu outro canto, tá? Não tem erro, a gente vai fazendo pontinho sobre pontinho, não precisa apertar e nem deixar muito frouxo. Trabalha assim, ó, pontos suaves mesmo, ó, de acordo com a tensão, para que não repuxe o trabalho. Chegou na área das correntinhas, um ponto baixo para ela. E aí, vem para o ponto alto, fazendo pontinho sobre pontinho. Nós vamos fazer dessa forma a carreira toda, tá? Chegou aqui na parte dos 5 pontos do canto, você vai fazer o primeiro, o segundo, o terceiro. Chegou no terceiro, você faz 2 no mesmo lugar, tá? Sempre nos cantos será 2 pontos baixos, no terceiro ponto alto dos 5 aqui do canto, belezinha? Vamos lá, então. Prontinho, pessoal. Aqui eu finalizei daquela forma que eu ensinei vocês, lembra? Arremata o fio e passa entre os pontos. E agora, eu vou puxar para que ele não me aumente o ponto ali, tá? Então, nós vamos entrar agora com o azul Candy Color.